Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Vamos ficar por aqui, mas vamos estar citando até o versículo de número 14, para remirmos o tempo. Aqui fala a situação quando Pedro e João são presos e agora estão ali diante do Sinédrio. Porque Pedro e João, no capítulo de número 3, curaram aquele paralítico diante da porta formosa. E a primeira coisa que eu entendo aqui acerca do paralítico da porta formosa é que Deus, o próprio Jesus, aleluia, deixou esse milagre para Pedro e João. Porque eu acredito que o paralítico da porta formosa, muitas vezes ele ouviu falar de Jesus e muitas vezes Jesus cruzou ali por onde ele estava, diante da porta formosa. Mas aquele era um milagre para Pedro e João. Deus tinha o seu propósito de então usar aqueles dois homens para que realizasse o grande milagre da porta formosa. E aqui no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João, eles são levados presos perante o Sinédrio. E logo é assustador, porque como podem os homens prenderem alguém que faz uma benfeitoria? Como pode alguém ser preso por ajudar outro? E aqui nós podemos até contextualizar dizendo que o quanto custaria o tratamento, o quanto de dinheiro despendiria para sustentar aquele que estava na frente da porta formosa. Quanto ele custava? De repente veio a cura e agora ele passa a desfrutar de uma vida saudável. Ele se firma nos artelhos e agora ele vai produzir para viver. Não irão gastar mais com ele. E apesar disso, Pedro e João são presos porque fizeram o bem a alguém, porque curaram alguém. Claro que não foi ele, mas foi no nome de Jesus. Aleluia. Então aqui nós queremos trazer o milagre para falar de Jesus. No versículo 8, Pedro estava na unção. Ele acabava de presenciar um milagre em nome de Jesus. Ele tinha tido uma experiência com Deus e várias experiências com Jesus, e agora eles não tinham Jesus do lado deles, mas agora eles estavam na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o próprio Espírito Santo testificando com Pedro e João. Não era qualquer um. A cura que estava acontecendo ali no templo da Porta Formosa foi algo sobrenatural da ação, da operação, do ministério do Espírito Santo na vida de Pedro e João. E lá no versículo de número 9, havia ali uma oportunidade de honrar a Deus. Eles estavam perante o Sinédrio, eles podiam dizer, não, foi através do ministério que Deus nos deu que ele foi curado. Não, não. Eles disseram o seguinte: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, eles aproveitam aquela oportunidade para glorificar ao Senhor. Versículo de número 10, Pedro fala, foi no nome de Jesus, o Nazareno, que nasceu em Nazaré, uma vila de Nazaré. Eles estavam propagando o nome do Senhor Jesus por causa daquele grande feito do Espírito Santo, glorificando a Deus através da pessoa de Jesus.
apontando para Jesus o milagre, honrando a Jesus. Aleluia. E eles falam ainda no versículo número 10, o Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês rejeitaram, o Jesus vituperado, negligenciado, o Jesus maltratado, levado à cruz, mas também o Jesus ressuscitado. Aleluia. E a prova de que Jesus estava no meio é que estava ali o mover de Jesus, estava ali a sua presença, estava ali o milagre. E lá no versículo de número 11 diz assim, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia. Foi no nome de Jesus. Eu creio que aquele milagre tão extraordinário que aconteceu ali na Porta Formosa, através do ministério de Pedro e João, onde Jesus fora glorificado, e agora Pedro e João estão dando testemunho de que foi no nome de Jesus. Eu quero crer, eu passo a entender, melhor dizendo, eu entendo que se fosse no nome do João, se fosse no nome do Pedro, se fosse no nome do Toinho, se fosse no nome da Sidoca, ou então do kardecismo, ou da idolatria, ou então do baixo espiritismo, aleluia, de alguma outra seita que se nomeie, ou talvez de um credo ou de uma filosofia, seria aceito o milagre. Mas era no nome de Jesus. E aí, quando Jesus é colocado em evidência, está aí a maior dificuldade da humanidade. É aceitar que Jesus é que cura de câncer, é Jesus que cura da lepra, é Jesus que cura da AIDS, é Jesus que cura, aleluia, dos mais diversos tipos de mazelas que possam existir na humanidade. De todas elas, podemos assim dizer, basta ter fé e exercer a fé. Aleluia. Mas a dificuldade do homem é aceitar a Jesus. É Jesus que faz. É Jesus que liberta dos demônios, das possessões. É Jesus que liberta dos espíritos de enfermidades. É Jesus que salva. Mas está aí a maior dificuldade da humanidade. Aceitar a Jesus. Não só como Salvador. Aleluia. Como aquele que faz milagre. Se atribui qualquer milagre a qualquer um. E a dificuldade é atribuir a Jesus. Eu conheci uma senhora que fora curada de câncer e alguém perguntou para ela, você quer aceitar a Jesus? E ela prontamente disse assim, não, eu não quero aceitar a Jesus, mas eu vou na tua igreja e digo que Jesus me curou. Ela não aceitou a Jesus, mas confessara que Jesus a curara. Glória a Deus que antes da sua partida, ela acabou por fim entregando a sua vida a Jesus. No versículo 11, Jesus não só foi, como até o dia de hoje ele é rejeitado. Não podemos tapar os olhos para essa realidade, não podemos nos enganar. Jesus é a pedra angular, aleluia, e podemos dizer assim, o calo no sapato dos homens. Através das mais diversas religiões e credos pelo mundo inteiro, ainda ele é assim rejeitado. É muito difícil aceitar a Jesus, até mesmo quando somos desobedientes, estamos rejeitando a Jesus. E aqui fica então uma observação aos grandes formadores de opiniões, aos edificadores, aos líderes, aos pastores, aos bispos, aos evangelistas, aos obreiros como um todos, que Pedro e João não glorificaram a si mesmo, mas glorificaram a Jesus. Aleluia. E foi o próprio Deus que colocou a Jesus como pedra angular, como pedra principal, como pedra de esquina. Lá no versículo de número 12 diz a palavra de Deus, em nenhum outro há salvação,
pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Não existe outro projeto tão maravilhoso como o da vinda de Jesus. Não existe outro projeto tão maravilhoso como a crucificação do Cristo e a ressurreição dele. Aleluia. O seu sangue derramado para salvar, curar e libertar. Não existe outro plano, não existe outra situação igual. Ele é incomparável. E é preciso reconhecer que Jesus era Deus, se entregou na cruz, morreu por nós e é o nosso único Salvador. A grande pedra de esquina, e diz a palavra do Senhor que um dia ele estará lá diante do grande trono branco, o livro do Apocalipse, e estará lá com os livros, o livro da vida, o livro das obras e a própria palavra de Deus que há de julgá-los. Porque até hoje Jesus, ele é rejeitado. Até hoje Jesus é colocado, na maioria das vezes, no meio cristão evangélico, como um segundo plano, porque os homens querem usar o nome de Jesus para se promover em pleno século XXI. E nós estamos vivendo essa realidade, mas quando glorificamos o nome do Senhor, não fizemos mais que a nossa obrigação. Pedro e o João tiveram a oportunidade de negar ou de confessar a Jesus perante o Sinédrio, e eles assim o fizeram, porque a honra é dele, a glória é dele, todo louvor é para ele, o Senhor Jesus, o amado Cristo. Não existe outro projeto tão maravilhoso, e quando nos é dada a oportunidade, devemos assim proceder, glorificar a Deus, ao Senhor. Aleluia. Havia ali um versículo relevante, em nenhum outro há salvação, fazendo referência então ao versículo 10, não há outro Salvador a não ser o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A única exigência de Deus para a salvação, a única exigência de Deus para que o homem alcance a salvação é através de Jesus. E ele não abre mão desse mistério, é o único. Aleluia. E lá no versículo 13 diz a palavra de Deus: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens comuns e sem instrução, ou então indoutos, se maravilhavam e admiravam que eles haviam estado com Jesus. Eram indoutos, e eles não passaram em nenhum colégio secular, não têm o ensino médio, eles não tinham uma faculdade teológica, o que eles tinham era uma caminhada com Jesus. Tudo que nós precisamos hoje é ter uma caminhada com Jesus, claro, e digo aqui de passagem que toda técnica é válida, toda a instrução é válida, todo o conhecimento é válido, tudo que nós pudermos adquirir acerca de informações do Evangelho, da Palavra de Deus, das coisas sagradas, é muito bom, mas o principal de tudo, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e nós não venhamos ser exaltados, é termos uma caminhada com Jesus. Quem anda com Jesus experimenta milagres, quem anda com Jesus experimenta o poder. Quem anda com Jesus exalta a Jesus, porque tem ali uma convivência, aleluia, tem ali experiências com Jesus. Lá no versículo 14, vendo, porém, com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer nada contra eles. Contra fato, não há argumento. Eles foram para o Sinédrio, estava ali o homem doente junto também. E agora o que fazer? Pedro e João dizem, está aqui o homem, está curado. Quem curou foi Jesus. Aleluia. E agora, o que vocês vão fazer? Ah, mas quem são vocês? Nós andamos com Jesus. Nós glorificamos a Jesus. Toda vez que acontece um milagre, é uma oportunidade para se falar de Jesus. Não para falar de si mesmo, não para autoexaltação. Vejam os senhores que eles estavam aqui perante o Sinédrio.
Aleluia. E digo mais uma vez que a maior dificuldade da humanidade é aceitar a Jesus como Salvador, é aceitar os milagres, aleluia, que tem a ver com o nosso Cristo, com o nosso Jesus. Você vê aí na mídia secular, qualquer outra situação, inclusive o desenvolver da ciência, a cura através dos remédios, mas você não vê a mídia secular relatando que em determinado culto, numa determinada denominação, estava lá o poder curador do Senhor Jesus e os enfermos foram curados. Você não viu, você não vai ver isso na mídia secular, porque a grande dificuldade da humanidade é reconhecer Jesus como Salvador e o Deus que cura, que liberta e que salva. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.